Lição que lhe valeu a distinção de Águia de Ouro. Na carta em que pediu a escusa do processo, conta que depois de ter sido sorteado, foi convidado por um call center do Benfica para uma visita ao centro de estágios do Seixal. E Vasco Mendonça, consideras isto grave ou um fait-divers? Um fait-divers, pronto, não, escolhendo entre um e outro, claramente um fait-divers. Eu acho este episódio. Não, eu vejo este tema como essencialmente como uma demonstração de elevação por parte elevação e de seriedade, que é aquilo que se pede da justiça e dos atores da justiça. Portanto, nós temos aqui um juiz que, em função daquilo que a sua consciência ditou, fez questão de explicar porque é que ele entendia que não deveria ser, portanto, um dos responsáveis por julgar o caso dos e-mails. Tudo o resto é um fait-divers. E assim, desculpem-me aqui o Paulo e o Rodrigo, eu tenho a certeza absoluta que o Paulo e o Rodrigo não vão sair daqui convencidos por esta explicação, mas o facto é que muito antes desta história me cair a mim e a todos os adeptos no colo, já eu tinha ouvido falar destas visitas. E pá, agora, acreditem no que quiserem. Acreditem no que quiserem, com certeza. Eu já visitei o Seixal. Tu, Vítor Catão, sabes qual é o problema? O problema é que há demasiada gente a visitar o Seixal, mas isso era outra discussão. Eu fui lá para isso, para tirar isso era outra discussão. Também fizeste uns vídeos. É que lá em cima não há arquitetos. Agora é um facto. Paulo, deixa-me só explicar e vocês depois dizem de vossa justiça. Agora, o que eu sei sobre este episódio é que estas visitas têm sido organizadas imagino que pelo Departamento de Marketing ou de Comunicação do Benfica. Elas têm acontecido faseadamente. Eu tenho um amigo que teve há 3 ou 4 semanas, fez esta visita ao Seixal. Um amigo de vários, que entretanto me comunicaram comigo lá. A questão não é propriamente a visita ao Seixal. É um bocado, porque foi assim que se tornou tema. Depois de ter sido sorteado para o processo. Uma semana. Com certeza. E é uma coincidência que eu posso dizer, vá lá, é infeliz. Agora, vamos lá ver uma coisa. Só infeliz. Como é que... É meteorologicamente improvável, mas está bem. Eu vou tentar dar uma resposta o mais honesta possível relativamente a este tema. Como é que estas visitas são processadas, digamos assim? Há um conjunto de sócios que eventualmente serão elegíveis e eu vou a uma base de dados que reúne todos esses sócios. Não, mas é que é assim que as coisas funcionam. Eu não tenho culpa com o software. É o Filipe Vieira sentado e o Paulo Gonçalves já eu não tenho culpa com o software. E o Paulo Gonçalves com o telemóvel a fazer mas eu consigo rir-me dessas coisas. Tem piada, essa imagem tem piada. Eu vi isso nas redes sociais. Tem piada, mas... Piadas à parte, o que eu te estou a dizer é, existe um software, digamos assim, de gestão de clientes, que neste caso os clientes são os sócios do clube, não são clientes, são sócios. Esse software, deixa-me explicar, esse software tem uma série de filas. Deixa-me acabar a ideia. Esse software tem uma série, não é uma ideia, isto são factos, é assim que este software funciona. Este software é um software de gestão de clientes. Tem o Benfica, tem multinacionais, tem inúmeras empresas que decidem ações de marketing com base nas características dos seus clientes, a sua base de dados, neste caso. No caso dos clientes do Benfica, são os sócios, são os associados. Eu chego à base de dados do Benfica e digo assim, eu quero saber quem são os sócios, que são sócios há 50 anos do clube. E depois eu decido comunicá-los por SMS, por e-mail, com posts nas redes sociais que é dirigido. Eu trabalho em marketing há 15 anos, marketing digital concretamente. Isto que eu estou a dizer é o meu trabalho. Eu não estou a pôr em causa isso. É uma de várias coisas que eu faço. Isto é verídico, isto é assim que se passa. Vamos ouvir o Paulo agora. Não, agora tu vais-me explicar como é que funcionam os bastidores do Benfica. Várias bases de dados. Com certeza que tem, Rodrigo. Não sabes, mas vais ficar a saber. Que até tem fotografias pessoais. Deixa-me só dizer. Dá-me 10 segundos e eu passo já a palavra. O Rodrigo sabe perfeitamente que o Benfica pode ter bases de dados, porque o Rodrigo também trabalha em marketing, tal como eu. Mas eu também já trabalhei com bases de dados. Espera. E tal como eu, sabe que uma lista de contactos, calma, uma lista de contactos num departamento de marketing um bocadinho mais velho, pode e deve ser estruturada, sem entrar aqui em grandes tecnicalidades, pode e deve ser estruturada por clusters. Clusters esses podem dizer respeito a uma caracterização demográfica, psicográfica, sociográfica, o que eu entender que deve ser o meu filtro. Até pode ter Ora, foi o que
aconteceu neste caso, não há mais nada aqui. Vocês podem escavar Paulo Balai. e basear isso na vossa desconfiança, mas não há mais nada. E passo a palavra. Não, eu tenho certeza que não há mais nada. Paulo Balai, uma coisa que tu, pelos vistos, não sabes, não estavas a dizer com essa certeza. Se eu conheço sócios que foram lá visitar no mesmo Vasco, razões lá que é para ficar a saber mais qualquer coisa do que já conversamos. Tens uma convicção, não podes ter uma certeza. Mas tu não achas que seria um bocado pateta até? Mas a impunidade tem essas coisas. Então, Paulo, deixa-me lá de contar. Desculpa, disseste que me estavas a falar, deixa-me falar. Explica-me o que é que tu achas que ia acontecer nesta visita do juiz. A primeira coisa que te vou dizer é o seguinte: não tenhas dúvida nenhuma que o Benfica sabe perfeitamente, como sabe o Porto, como sabe o Sporting, quem são os juízes desembargadores que são sócios do clube. Não tenhas dúvida nenhuma sobre essa matéria. Paulo, portanto, não estamos a falar da mesma coisa. Desculpa, mas não estamos. Não, isto é primeiro, não, desculpa, mas não estamos. Eu sei exatamente do que estou a falar, Paulo. Que sorteia, eu sei exatamente do que estou a falar. Como são muitos, Paulo, que sorteia. Eu sei exatamente do que estou a falar e desculpa, tu neste caso não sabes do que estás a falar. Desculpa dizer-te isso. Tu nem deixas falar. Vamos ouvir. Podes falar. Podes falar, mas estás a dizer coisas que não correspondem à realidade, revelam desconhecimento. Tu estás a brincar comigo. O Benfica não sabe que este senhor juiz é sócio do Benfica. Estamos a falar da mesma coisa. Estou a falar de uma lista de contactos para efeitos de marketing. Que o Benfica possa saber quem são os juízes. Isso é outro tema. Eu estou a falar de uma lista de contactos para efeitos de marketing em que os contactos são realizados de forma automatizada. Tu achas que um operador de call center sabes que é um juiz desembargador? Não te ouça nada. Essa história não tem ponta para onde se pé. Desculpa lá. Continua o teu raciocínio. O Vasco Mendonça vai tentar que não se perceba nada do que eu e o Rodrigo dissemos. Eu não falo mais. Porque a estratégia dele é essa. É de fazer barulho para vingar a tese dele, que é a tese que nós já ouvimos. Mas ele não vai fazer mais barulho agora. Ele nem sequer trouxe novidade nenhuma. Não é isso. Eu não estou a tentar negar nada. Fala, por favor. Ele nem sequer trouxe novidade nenhuma. Tudo o que ele está a dizer, nós já ouvimos parte do Benfica. Portanto, está a repetir aquilo que o Benfica já disse. Portanto, não tem novidade nenhuma o que ele está a dizer. O Benfica sabe perfeitamente quem é este juiz. 2, este juiz que diz na carta de renúncia, ou ao processo, que diz que se sentia capaz de coisa, e é verdade, para nos lembrarmos, o juiz Rui Teixeira, outro fervoroso adepto do Sport Lisboa e Benfica, que julgou o recurso do Ministério Público, no caso do Etopeira, sentiu que tinha condições de avaliar, criticou duramente a Polícia Judiciária e o Ministério Público pela má investigação que fizeram, porque deviam ter seguido um caminho para conseguir encontrar prova para levar o Benfica a tribunal, e entendeu, é do Benfica, é um fervoroso adepto igual a este juiz, e entendeu que estava em condições de julgar. Ora, o que o Rui Teixeira não teve foi um convite para ir, e os juízes sabem que estas coisas cheiram a esturro. Então, o senhor, a 9 de março, primavera a chegar, e depois vem o verão, condições ideais para visitar lá o monumento no Seixal, a 9 de março o senhor recebe uma Águia de Ouro. Durante todo este tempo vem várias vezes a Lisboa para ver jogos, que vem ver os jogos todos. Tudo, o senhor explicou tudo. E é o senhor que explica, claro, da maneira que pode, e até diz que até acha natural, porque tem 50 anos de sócio, que o convidem para vir, mas é ele que se lembra de pôr lá que foi convidado uma semana a seguir a ser sorteado para o sorteio. O juiz não põe lá isto. Não precisava de estar a pôr isto, dizia assim, olha, sou do Benfica. Se a questão fosse ele ser um fervoroso adepto e não ter problema nenhum de julgar, mas que não quer que os outros desconfiem, ele não precisava de estar a dizer que foi convidado uma semana depois de lhe ter sido sorteado este recurso. Isto é evidente para qualquer pessoa. E o senhor, que a 9 de março recebe a Águia de Ouro e que, portanto, aproveitando a primavera ou o verão que estava para chegar daí a pouco, podia ter vindo, o Benfica podia ter convidado, sabe muito bem quem ele é, ok? Podia ter convidado para vir visitar o Seixal, não, convida-o em dezembro, prenda de Natal atrasada, 27, para vir visitar o meio da lama com guarda-chuvas e tal, haviam 3 ou 4, mas isto não faz sentido nenhum. E é óbvio que o senhor juiz, ao pôr na informação que foi convidado, o que quis dizer foi, assim não posso jogar, então estou-me a convidar, sou adepto do Benfica, estou-me a convidar, depois de saberem que sou eu que vou analisar o recurso, está tudo maluco. É evidente isto para qualquer pessoa. Vai, Rodrigo, olhando para esta situação e fazendo agora aqui um pouco de advogado do Vasco Mendonça, o Vasco há bocado estava a confrontar o Paulo, o que é que o juiz ia fazer se fosse efetivamente ao Seixal?
Ou o que é que o Benfica ia fazer ao juiz? Ou... Questão, aí não posso dizer. A questão é que nós vivemos numa era de percepção e, obviamente, nesta era de percepção há coisas que levantam dúvidas e que levantam suspeitas. E até porque aquilo que o Vasco diz é verdade, os clubes têm bases de dados, como grande parte das empresas, mas no caso do Benfica nós até sabemos que tem uma base de dados, tem bases de dados diferentes, não é? Aliás, nos e-mails ficou claro que o Benfica tinha bases de dados até com informações conseguidas de forma aparentemente ilícita, sem o conhecimento de algumas pessoas a quais tinha sido espoliada a vida pessoal. Nessa altura ninguém se indignou da forma como se conseguiram essas informações, mas alegadamente isso está nos e-mails. Aliás, alegadamente nos e-mails até está uma listagem de convites que eram dados a juízes para determinados jogos do Benfica e outras pessoas. Portanto, isso da base de dados, o Vasco está a assumir que foi uma questão meramente marketing. Há outras... Eu tenho a certeza do que estou a dizer. Queres que eu te leia uma mensagem enviada, um SMS automático enviado aos sócios? Queres? Vasco, eu vou lê-lo na mesma, a seguir a tu falares. Tu estás a assumir... Não estou a assumir, tu estás Rodrigo. a assumir que este contacto... Rodrigo, isto foi-me reportado por diversos sócios ao longo das últimas semanas. Estás a assumir que isto estava a acontecer. Há inclusivamente pessoas nas redes sociais que falam disto, que escreveram sobre isto. Eu vou falar à mesma. Estás a assumir... Foi um ensaio. Está em causa o quê, Paulo? Estás a assumir... Tu pareces um maluquinho apoiante do Trump. Parece, a sério. Porque tu montas uma tese, com absoluto desconhecimento e dizes isto é evidente. Não há nada de evidente no que tu acabaste de dizer. Não, termina, desculpa, meus senhores, agora quem está estava a assumir que isto foi um contacto meramente call center. Há quem possa suspeitar que 9 dias depois, de facto, do caso ter sido distribuído a este juiz, que isto seja mais do que uma mera coincidência. Portanto, porque é que... Mas eu nem sequer ponho por aí. Eu só digo é que o juiz não gostou disso. Só digo isso. Mas deixa-me só, Paulo, deixa-me só terminar a minha resposta. Porquê é que este caso está a ser falado? Porquê é que este caso levanta suspeitas ou pode levantar dúvidas de pessoas, como por exemplo está a levantar ao Paulo e a muita gente que levantou dúvidas sobre esta situação em vários meios. Porquê é que levanta? Levanta por uma razão muito simples. É porque nós estamos a falar de um clube em que há uma pessoa que trabalhava para esse clube, um dos mais altos quadros desse clube, que está envolvido num processo etopeiro, ele alegadamente tentou corromper, aliciar agentes judiciais que roubaram passwords magistrados para aceder a segredo de justiça. Estamos a falar do clube. Porquê é que isto levanta suspeita? Estamos a falar do clube no qual o seu presidente é arguido, num caso chamado Operação Lex, por vantagem indevida através da oferta de um eventual cargo a um filho de um juiz. Corrupção que está em causa, estamos a falar de um clube, inocente. Estamos a falar de um clube que foi acusado por jogadores, inclusivamente em peças da SIC, de terem recebido subornos, mala de chau, para adulterar a verdade desportiva. Estamos a falar de um clube que alegadamente ficou a saber de buscas da Polícia Judiciária ainda antes delas se realizarem. Estamos a falar de um clube que está a ser investigado por e-mails que alegadamente denunciam práticas de tráfico de influências, missas, padres, inclusivamente um PowerPoint, onde, curiosamente, está definido que um dos pontos que tem que ser feito é precisamente controlar e reforçar e ter ligações próximas do Poder Judicial. É deste clube que nós estamos a falar. Estamos a falar do clube que ofereceu vouchers, que não tinha mal nenhum a oferecer vouchers aos árbitros, a partir do momento em que isso foi denunciado, estranhamente parou com essa prática. Estamos a falar do clube que vende coxos, que vêm para cá jogar por mais dinheiro do que quando chegam cá e não fazem nada. Portanto, é normal que um clube, perante tantas suspeitas, perante tantos casos, é normal, não será normal que as pessoas duvidem, achem um pouco estranho que seja distribuído um caso para uma pessoa que é adepto, deixa-me terminar, Paulo, adepto fervoroso, sócio, acionista. Não temos aqui um conflito de interesse, um acionista da SAD do Benfica ser juiz de um caso do Benfica. E ele, muito bem, ele próprio, perante coisa tão sórdida, o juiz teve, de facto, essa umbridade de dizer, meus caros, não posso. Não será normal as pessoas acharem um pouco estranho que 9 dias, por azar dos Távaras e de um sistema informático e de uma base de dados, com as azar dos Távaras, 9 dias depois, não será estranho as pessoas receberem que recebem um convite para usar. É assim, eu tenho respostas para isso tudo. Eu tenho respostas para isso tudo, mas vou guardar a resposta para mim,
porque, pronto, vou guardar para mim. Eu não não ponho tens em provas de causa, nada. eu não Sei que ponho tens em causa respostas a para isso informação tudo e de que o vais Benfica convida vários sócios para visitar a coisa. Não estou a pôr em causa essa coisa. Eu Então o digo que é que estás a pôr em causa? O timing, o timing, exatamente. Tenho os juízes, Eu estes digo, só foram convidados por ordem de antiguidade, pá, isto é um procedimento normal, pá. Estou farto de ouvir, vocês estão a falar da era da percepção. Isto é a era dos factos. A era dos factos é esta. O Benfica domina o futebol português. Facto. O Benfica vai em primeiro no campeonato. Facto. O Benfica joga melhor futebol. Facto. O Benfica incomoda muita gente. Facto. Estes é que são os factos. Estes é que são os factos. Facto, o Luís Era da percepção. Era da percepção. É o que vocês querem convencer à frente que acontece. Vai ser assim. O Paulo Ladaia quer terminar o seu raciocínio. A estratégia dele é impedir que eu fale, é só essa, não é outra. Falaste. Já está. Largamente, aliás, tens várias coisas diferentes sobre o tema. Cala-te lá. Eu deixo que tu fales, Paulo. Muito simples. De tal maneira, duas coisas que aconteceram, factos, que ele gosta muito de factos. O senhor juiz foi convidado depois de ser sorteado. Mas o senhor juiz já sabia que tinha sido sorteado, o senhor juiz já era acionista, o senhor juiz já era fervoroso adepto e não pediu renúncia do caso imediatamente. O senhor juiz só pediu renúncia do caso depois de ter sido convidado pelo Benfica para visitar o Seixal. Factos. Isto são factos. Portanto, o senhor juiz portou-se muito bem, o senhor juiz não gostou de ser convidado depois de ter sido sorteado o recurso. Isto são factos. Sem dúvida. Muito bem, para terminar este assunto, vai. Repito, os convites foram feitos por ordem de antiguidade um sem número de sócios. No mesmo dia em que este sócio foi contactado, foram contactados mais 15 ou 20 sócios. Não é a versão do Benfica, é a versão que eu próprio testemunhei. Vocês têm noção? Olha, eu vou-vos ler o SMS que é enviado aos sócios. Eu vou-vos ler o SMS enviado aos sócios. Caro consórcio 5.560. Caro consórcio 5.560. Confirmamos a marcação da visita ao Benfica Campos para si e seus acompanhantes sócios no dia 22 de janeiro. Não são permitidos quaisquer equipamentos eletrónicos. Caso se faça acompanhar, isto não foi enviado a mim, foi enviado a outro sócio, como tem sido enviado a inúmeros sócios por ordem de antiguidade, Rodrigo. Por muito que tu queiras viver numa era da percepção. E por azar calhou 9 dias depois do caso ser distribuído. Por muito que tu queiras viver numa era da percepção. Estás a dizer que foi azar? Por muito que tu queiras viver numa era da percepção. Não, mas responde. O que tu estás a dizer, estabelece uma cadeia de acontecimentos que não corresponde à realidade. Verdade pura. Não corresponde à realidade. E tu consegues outra proeza, Paulo. Tu consegues ainda outra proeza, que é caracterizar de forma tentando de alguma maneira caricaturar aquilo que o juiz diz. Quando o juiz o que ele faz é demonstrar seriedade. É isso que eu te estou a dizer, vou-te repetir. Tentas demonstrar de uma forma caricatural que aquilo que o juiz diz é questionável. O juiz pediu escusa depois de ter sido convidado. Vamos ao teu tweet desta semana. Vocês é que vivem nessa era da percepção. Vocês vivem na era da realidade paralela, não é na era da percepção. Vasco, vamos seguir o teu tweet da semana, Rodrigo. É um tweet de Miguel Poiás Maduro e vamos passar a ver essa comunicação em que Poiás Maduro diz: pergunta desconfortável, qual a razão para certos leaks poderem ser livremente usados e outros não? Alguém me explica qual o critério por detrás do diferente tratamento que diferentes leaks têm em Portugal? Curiosamente, pôs a primeira resposta de um João Carlos Costa que diz: regras para leaks, se tocarem no Benfica não são admissíveis, ou são inadmissíveis. Fim. E depois muita gente diz, com piada, pronto, está respondido. Não, aqui isto é obviamente um tema que está na ordem do dia e que é um tema que eu acho que é um tema muito importante de ser discutido, porque, de facto, eu gosto muito destes momentos. Porque são nestes momentos, são os momentos que são definidores de quem tem coerência e de quem tem credibilidade neste país. E a quantidade de espinhas que eu ouço a estalar por causa desta história dos Luanda Leaks neste momento é assustadora. Porque de repente, perante um caso dos Luanda Leaks, o que é que nós temos em cima da mesa? Temos o que interessa ao conteúdo, dedos acusadores às práticas da pessoa avisada que diz que inclusivamente esses leaks são falsos e pessoa avisada que não deu anuência para a publicação dessa documentação, portanto ela foi obtida de forma ilegal, da mesma maneira. É evidente. Pronto. As pessoas que, relativamente ao Football Leaks, se insurgiram quanto à questão da forma como esses documentos ou como esses e-mails foram obtidos, agora já consideram serviço público.
Quer dizer, leaks que tiveram direito a investigação jornalística séria, bem feita, a partilha total, horas e horas de divulgação, inclusivamente já tiveram direito ao anúncio de comissões de urgência para avaliar os factos contidos nestes documentos. O próprio Estado a admitir que vai avaliar, analisar estas questões. Enquanto num outro caso, o caso do Football Leaks, o que tivemos foi um inimigo do Estado, um hacker chamado Rui Pinto, que tem que ser preso de todas as maneiras. Mas não é só futebol. Proibição judicial de divulgação, de publicação e de partilha dos documentos que foram vazados. Tivemos aqui condenação por vários cartilheiros de serviço relativamente a essa prática, incapacidade ou falta de vontade de olhar para o conteúdo que agora é espalhado. E atenção, eu acho muito bem que o conteúdo, isto fique claro, eu acho muito bem que o conteúdo seja divulgado, seja investigado, seja pelas autoridades, seja analisado pelo jornalismo, pelos jornalistas, que se faça trabalho de investigação. Eu acho muito bem. O que eu não posso admitir é que hajam leaks bons e leaks maus. É que haja diferentes tratamentos, tratando-se de um caso e tratando-se de outro. Porque nós estamos perante uma e a mesma coisa, que é documentos que foram obtidos de forma ilegal e que foram vazados. Para uns, o que importa foi a forma como os obteve. Nos outros, já é serviço público e já é interesse público o conteúdo que lá está. E isto só acontece porquê? Porque Isabel dos Santos foi tenrinha. Isabel dos Santos foi tenrinha. Isabel dos Santos, se não queria que os documentos fossem vazados, se não queria que os conteúdos fossem divulgados, investigados, analisados, ela tinha tido arranjado um cargo no Benfica. Isabel dos Santos tinha arranjado um cargo no Benfica e neste momento nós estávamos atrás das pessoas que foram atrás destes documentos e não estávamos atrás da pessoa e do conteúdo e daquilo que realmente importa, que é os indícios de práticas que são altamente condenáveis e, portanto, o azar dela é não ter um cargo do Benfica. 30 segundos só para explicar direito o que é que se passou com a impossibilidade que o Expresso tem, porque o Tribunal da Relação deu razão ao escritório de advogados PLMJ na altura em que foram vazados correspondência desse escritório de advogados, já depois do Expresso ter feito uma notícia em que dava conta que a defesa de Manuel Pinho e de António Mexia tinham estado a preparar, a combinar a estratégia para responder ao Ministério Público. A PLMJ meteu uma providência cautelar que venceu na primeira instância, venceu na segunda instância e passou a estar proibida de utilizar informação que tenha vindo daquele vazamento no que diz respeito à PLMJ, onde estava, que entretanto a PLMJ já perdeu 6 ou 7 sócios para outros escritórios e perdeu, aliás, o advogado que defendeu o Benfica, no caso é Topeira, também já mudou, já saiu da PLMJ e já foi para, salvo erro, para Vieira e Almeida. Dizer que se este caso do Luanda Leaks tivesse seguido o mesmo caminho que a informação que o Rui Pinto vazou a propósito do escritório e de outras matérias, o Luanda Leaks não era possível. Nós tínhamos que ir ler no Guardian, no Le Monde, no El País, no New York Times, nos grandes jornais internacionais, para poder ler. Como acontece, aliás, com o Football Leaks. Porque quando nós queremos, temos que ir à informação, temos que ir ler à Alemanha, a grande investigação sobre o Football Leaks, ou temos que ir ver o que é que as autoridades em França estão a fazer, o que é que as autoridades em Espanha já fizeram, para saber o que é que está. Porque em Portugal, infelizmente, por causa de muito poder e porque lá está o clube do regime, isto é matéria completamente tabu. O senhor é para estar preso, está preso há não sei quanto tempo, e eu acho bem que ele seja julgado pelos alegados crimes que cometeu, acho bem que seja, mas já agora, quer dizer, se ele pôs cá fora tanta coisa, e o marido de Isabel dos Santos já veio dizer que foi ele que pôs cá fora isto. Afinal, parece que o rapaz tem coisas para pôr cá fora, coisas que interessam a muita gente e que vale a pena sabermos o que é que lá está e que as autoridades investiguem o que é que lá está. A ver, vamos os desenvolvimentos nos próximos dias também. Falemos agora da Primeira Liga e, uma vez que terminou a primeira volta, está assim a classificação com o Benfica a liderar e de que maneira este campeonato com 48 pontos, mais 7